Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 97 de língua portuguesa para o 7º ano. E na aula de hoje nós vamos aprender o que é um predicado verbo nominal. Nós já estamos trabalhando, há 2 aulas passadas apenas com o predicado nominal, aprendendo quais são as características, como ele é composto. Depois, com o predicado verbal, também quais são as características, como ele é composto. E agora nós vamos aprender o que é um predicado verbo nominal. E como objetivos nós temos, compreender a estrutura, como é que é formado esse tipo de predicado, o verbo nominal, diferenciar predicado nominal, de verbal e de verbo nominal. Ou seja, nós vamos juntar tudo agora, E que vocês saibam lá no finalzinho da aula identificar as orações que têm um predicado que seja verbo nominal, tá? Gente, prepare o material para a aula, tá? Peguem lá o caderno de vocês, abram na matéria de português, Coloca o número da aula, deixa lá o lápis, a caneta, a borracha separadinha, para vocês irem anotando, beleza? Sempre é importante anotar para vocês terem, o conteúdo no caderno, usarem como apoio para fazer a atividade, que se torna bem mais fácil, tá? Então, o que é um predicado verbo nominal? É aquele predicado que ele vai ter as 2 coisas no predicado. Ele vai ter um verbo, que é um verbo de ação, e ele vai ter um nome. Ou seja, eu vou juntar o predicado nominal e o predicado verbal, as 2 coisas no mesmo predicado. Então, ao mesmo tempo que eu vou ter um verbo de ligação, uma qualidade do sujeito ou do objeto, eu vou ter também uma ação, um verbo significativo. E aí eu vou ter um predicado verbo nominal. Eu vou juntar um predicado nominal com um predicado verbal, tudo num só, tá? Vamos relembrar rapidinho, tá? Então, o que é o predicado nominal? É aquele que precisa ter verbo de ligação, obrigatoriamente, e uma característica do sujeito. E o predicado verbal, ele é o contrário, ele não pode ter, ó, prof, deixou bem grandão aqui, ó, não pode ter característica do sujeito e ele precisa ter um verbo de ação. Ó o lembretezinho aqui, ó, se vocês têm dificuldade, estão com dúvida ainda, O que é predicado nominal, o que é predicado verbal? Gente, olhem de novo lá as aulas nossas, A 95 de predicado nominal, a 96 de predicado verbal, para vocês terem esses conceitos bem definidos. A aula 95 e 96 lá de língua portuguesa do 7º ano, tá? Então, olhem só, exemplo de predicado nominal. O menino é educado. Sujeito, o menino. Verbo de ligação é característica do sujeito. Lembrem-se que o predicado nominal ele precisa ter um estado, uma qualidade, um modo de ser do sujeito. Educado é o modo de ser do menino, que é o sujeito. Então, aqui eu tenho um predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É a característica do sujeito. Como é que é o sujeito, Lembrando que o verbo de ligação ele é assim nomeado porque o núcleo do predicado não está no verbo, está na palavrinha que vem depois, no adjetivo. Nesse caso aqui, que educado é um adjetivo do menino, é uma característica do menino, tá? A palavra mais importante do predicado nominal não é o verbo, é a característica, o modo de ser desse sujeito. Já no predicado verbal, o núcleo do predicado, a palavra mais importante do predicado está no verbo. Olhem só, o menino chegou de viagem. Chegou é o verbo. A palavra mais importante desse predicado é o chegar, porque é a ação que o menino pratica. Então, aqui eu tenho um verbo de ação, que é também chamado de verbo significativo.
predicado nominal, verbo de ligação e característica do sujeito. Predicado verbal, verbo de ação, verbo significativo e palavra que complementa essa ação. Então, aqui é verbo de ligação, estado e modo de ser desse sujeito, predicado nominal. O núcleo é um nome. Predicado verbal, o núcleo do predicado é quem? O verbo, certo? E o que é o predicado verbo nominal? Como a prof disse, eu junto as duas coisas. Então, ao mesmo tempo que eu vou ter uma característica do sujeito, eu vou ter também uma ação realizada por esse sujeito. Esse sujeito precisa fazer algo e também ter uma característica lá no predicado. E o que é o predicado? Tudo que eu afirmo, tudo que eu digo sobre o sujeito. Então, olha só. O cachorro correu feliz pela casa. Correu é o verbo. Quem correu? O cachorro. Então, aqui tirando o sujeito, tudo que me sobrou é o predicado. Vejam que nesse predicado eu tenho um verbo de ação, que é o correu. É um verbo significativo, porque é uma ação realizada pelo sujeito, o cachorro. E ao mesmo tempo, eu tenho uma característica do cachorro, digo que ele é feliz. Ele estava feliz nesse momento. Então, vejam que eu tenho dois núcleos. Eu tenho o verbo de ação e tenho uma característica do sujeito. Por isso, eu tenho um predicado verbo nominal. Tá? Mais um exemplo. O menino cantou emocionado a música. Cantou é o verbo. Eu canto, tu canta, se ele canta, nós cantamos, eles cantaram. Tá com dúvida? Faz o que a prof fez. Conjuga lá o verbo. Tá? Quem é que cantou? O menino. Muito bem. Achei o predicado. Agora eu tenho que analisar se ele é nominal, se ele é verbal ou se ele é verbo nominal, né? Vamos analisar. Cantou. Primeira coisa, é verbo de ação ou é verbo de ligação? Opa, cantou é uma ação realizada pelo menino. É um verbo de ação? É um verbo significativo. Muito bem. Já não é mais só predicado nominal, certo? Emocionado é uma característica do menino. O menino não cantou a música de qualquer jeito. Ele cantou a música emocionado, é o modo de ser dele. Então, nesse caso, eu tenho um verbo de ação e eu tenho também um estado, uma característica do sujeito, o menino. Por isso, eu tenho um predicado verbo nominal. Este predicado ele tem dois núcleos. Ele tem o verbo de ação, o verbo significativo, e ele tem a característica, o emocionado, que é atribuído ao sujeito, o menino. Beleza? Mais um exemplo, para não errar nunca mais, né? Dolores chegou cansada do trabalho. Sujeito é a Dolores. Quem que chegou? Ela. Vejam que o verbo chegou indica uma ação que a Dolores fez. Se é uma ação realizada pelo sujeito, esqueça ser só predicado nominal, né? Porque predicado nominal não pode ter verbo de ação, certo? Lembrem lá, né? Então, ou vai ser predicado verbal ou verbo nominal. Vai ser verbo nominal, gente, por quê? Porque eu tenho nesse restante, depois do verbo, do meu predicado, uma palavra que indica uma característica da Dolores, que ela está cansada. Se fosse só Dolores chegou do trabalho, gente, se eu tirasse o cansada daqui, seria um predicado verbal. Estão entendendo? Agora, quando eu disse que ela chegou cansada, eu estou atribuindo uma característica para ela também. Não é mais só predicado verbal, é verbo nominal. Porque eu tenho também uma característica atribuída para ela, que é o sujeito. Entenderam? Mesma coisa aqui, ó. Se eu digo assim, o menino cantou a música, se eu tirar o emocionado, é predicado verbal. Mas quando eu digo que ele cantou emocionado, eu estou atribuindo também a esse verbo de ação, a essa ação realizada pelo sujeito menino, uma característica através da palavra emocionado. Eu estou transformando um predicado que era verbal em predicado
verbo nominal. Entenderam? Então, se tem as duas coisas, tem verbo de ação e tem característica do sujeito, modo de ser do sujeito, estado, qualidade, defeito, é verbo nominal, tá? Acho que ficou fácil, né? E agora nós vamos comparar predicado nominal com predicado verbal com predicado verbo nominal. Olhem só. Oração com predicado nominal é aquele que vai ter o quê? Verbo de ligação, característica do sujeito, estado, modo de ser. Olhem só, não pode ter verbo significativo. Ele continua atencioso comigo. Sujeito, ele. Verbo qual é? Continua. Vejam que esse continua é um estado, um modo de ser, porque o principal significado desse predicado é o atencioso, tá? Que é uma característica dele, o sujeito. Então, eu tenho um predicado nominal. Agora, vejam o predicado verbal. Nós caminhamos muito hoje. Sujeito, nós. Verbo, caminhamos. Vejam que o principal do significado desse predicado todo, caminhamos muito hoje, está no verbo, no caminhamos, que é uma ação realizada pelo sujeito. Não está mais num adjetivo, que era uma característica do sujeito ele, como foi no caso da palavra atencioso. O núcleo do predicado, que era uma característica do sujeito, passou a ser o núcleo como sendo um verbo de uma ação realizada pelo sujeito. Então, tem um predicado verbal. E o nominal? Junta as duas coisas, né? Como a prof já disse. Os funcionários terminaram satisfeitos do trabalho. Sujeito, os funcionários. Verbo, terminaram. Terminaram é um verbo de ação, é um verbo significativo. Representa uma ação realizada pelo sujeito ou os funcionários. Ao mesmo tempo, eu estou atribuindo uma característica a esses funcionários. Eu digo que eles terminaram, gente, o trabalho felizes, satisfeitos. Então, eu vou ter um predicado verbo nominal, porque ao mesmo tempo eu tenho um verbo de ação, o terminaram, né? Esta ação é realizada pelo sujeito ou os funcionários. E eu tenho também uma característica do sujeito, que eu estou dizendo que os funcionários estavam satisfeitos. Agora, só reforçando, se eu tirasse esses satisfeitos daqui, já não seria mais verbo nominal, seria apenas predicado verbal, porque para ser verbal basta ter um verbo de ação, né? E para ser verbo nominal tem que ter as duas coisas, verbo de ação e característica do sujeito. Tranquilo? Bem de boa, né? Então, o que é o predicado verbo nominal? É aquele predicado que vai ter dois núcleos, né? O que são os núcleos mesmo do predicado? Aquelas palavrinhas mais importantes, mais significativas. Tendo dois núcleos, quais serão eles? O verbo, que vai indicar a ação. O nome, que vai indicar uma característica, um estado, uma qualidade, um modo de ser lá do sujeito. Tá bom, gente? Eu agradeço a atenção de vocês. Caso vocês ficaram com dúvidas, pessoal, revejam a aula e não esqueçam de fazer atividades sobre o assunto. Muito obrigada, vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.